Posicionamento digital, branding pessoal, técnicas de persuasão, tudo isso a gente vai ver aqui hoje. A gente está iniciando o 4º episódio do NBcast, o podcast oficial do Movimento New Broker e do novo mercado imobiliário. E hoje a gente tem convidados ilustres aqui com a gente. Eu vou passar a palavra aqui para o Danton, que ele vai apresentar esses convidados aqui que a gente tem hoje. Estamos agora iniciando a 4ª temporada, 4º episódio do NBcast, com 2 convidados extremamente especiais. O pessoal aí, nada mais, nada menos, da Custódio Silva, né, Luiz, Rodrigo. Então, quero dar minhas boas-vindas para vocês. Eu acho que esse podcast vai ser bem rico em conhecimento. Eu sei que vocês têm bastante coisa para passar para o pessoal, né? E realmente eu quero dar as boas-vindas aí para vocês. Luiz? Obrigado, Danton. É um prazer enorme. A gente fica grato com o convite e vamos falar sobre o mercado imobiliário e tem bastante coisa boa para conversar aí hoje. Exatamente. Obrigado, Marcelo, obrigado, Danton. Desde o primeiro convite lá na imobiliária, fomos até lá, um bate-papo muito bom. O Marcelo ontem esteve lá no nosso escritório também, foi ótimo. Vamos lá, tem bastante coisa para compartilhar. Agora eu e o Marcelo, a gente quer saber um pouco da história de vocês, quem que é o Rodrigo, quem que é o Luiz, da onde que começou a Custódio Silva. A gente quer entender a trajetória de vocês que chegaram aí para o sucesso que vocês estão tendo hoje. Vamos lá. Vamos lá, eu começo? Pode ser? Vocês têm aí 15 minutos para ouvir? Pode ser, segue o baile aí. Não, vou ser breve. Eu sou Luiz Henrique, sou nascido aqui em Florianópolis, uma raridade aqui hoje. Oi, Sou nascido aqui em Florianópolis, nascido e criado, tenho 30 anos. Estou no mercado imobiliário há 5 anos. Comecei em uma imobiliária ali na região da Trindade, foi onde eu conheci o Rodrigo. E ali a gente, desde o início, já fazia um trabalho bem forte em parceria, sempre focado em redes sociais, com a presença bem forte em rede social. E com a vontade de fazer algo diferente, com a vontade de subir a régua e subir o nível do nosso mercado, a gente decidiu há um ano e alguns meses atrás, abrir a Custódio Silva Imóveis e estamos aí. Exatamente. Como o Luiz comentou, conheci ele há 5 anos atrás, já com uma ideia diferente de mercado. A gente trabalhava em imobiliária ótima, por sinal, tinha um método de trabalho muito bom, mas a gente viu um momento que a gente precisava evoluir. Entendeu? E a gente começou a se encaixar dentro do mercado imobiliário, que isso é de extrema importância, a gente se identificou com isso. Mercado de alto padrão, vamos dizer assim, né? E esse parceiro de vida que se apresentou naquele momento foi muito bom, né? E depois de 4 anos a gente decidiu iniciar os nossos trabalhos ali na Custódio Silva e há 1 ano e 1 mês temos tido um VGV bom. Acima das expectativas. Acima das expectativas, né? E, enfim, é isso, gente. É um pouco... Eu trabalho há 9 anos no mercado imobiliário, né? Me chamo Rodrigo Silva. E é isso, gente. Eu acho que é por aí. A história é gigante, né? É gigantesca, né? Tem diversas coisas surgindo. Mas, enfim, então, deixa eu dizer para vocês. Ontem tive o grato convite de vocês, de conhecer o escritório de vocês. Bacana. Fiquei admirado. A gente conversou bastante, mais de 4 horas de conversa. E conheci um pouco da história de vocês também, de como que vocês chegaram até lá. Isso foi muito edificante aqui para mim. E a gente conversou muito ontem, vocês falaram sobre a importância que teve o networking no relacionamento de vocês, no crescimento profissional de vocês. Gostaria que vocês falassem ponderassem um pouco sobre isso, qual a importância do networking hoje deu para vocês chegarem onde vocês conseguiram chegar nessa imobiliária de vocês. Sem dúvida, o network é de onde surgem as melhores negociações. O offline, a gente pode dizer dessa forma, né? Então, a gente tem muitas conexões. Dentro do nosso processo de empresa, nós temos corretores ali que têm um excelente network. Tá? Então, é de onde surgem os melhores negócios e tem esse resultado que a gente está tendo. E quando a gente fala em networking, muita gente pensa, eu preciso falar com o dono da empresa tal, eu preciso falar com o empresário X, mas o network ele começa lá na base, sabe? Sim. O network ele começa lá com o zelador do condomínio, o síndico de algum prédio, a pessoa da limpeza. Para um corretor, isso é muito importante. É essencial, na verdade. Até... Uma das últimas vendas que nós fizemos foi dessa forma, né? A zeladora do prédio, um corretor veio nos buscar, veio nos procurar para fazer a parceria. Isso. Daniel da Ilha Imóvel. Até contar um pouco sobre essa venda. Foi uma venda de networking que foi inusitado, assim. O Daniel, que é o corretor da Ilha Imóvel que nos procurou,
ele conhecia uma moça que fazia limpeza em casas lá em Jurerê Internacional, aquelas casas que são aluguéis de temporada, sabe? E ele conhecia uma senhora que trabalhava nessas casas e ele até indicava o trabalho dela. Um certo dia, essa senhora procurou ele e falou: tem uma moça que eu faço a limpeza de um imóvel dela, que ela tá vindo para Florianópolis e gostaria de comprar um imóvel aqui em Florianópolis. Foi onde o Daniel entrou no circuito, né, através do network dele com uma pessoa que muita gente não daria a mínima. Exato. Né? Fez uma indicação e nós vendemos um apartamento de 3 milhões de reais ali na Beira-Mar. Até o network ele é muito confundido com o interesse pessoal. O pessoal, eu vou fazer o network, mas eu tô me interessando pela pessoa. Na verdade, é troca realmente daqueles interesses no bom sentido, né? Então, hoje o pessoal às vezes confunde muito network com o interesse em fazer alguma coisa que vai beneficiar uma pessoa. Não, são um conjunto de pessoas que beneficia. Até o Paulo, que no último podcast, no segundo episódio, ele fala muito disso. Questão de fazer network, de tu frequentar lugares que realmente aquelas pessoas vão conseguir agregar para ti, tu vai agregar para elas, né? Então, os corretores que eles conseguem identificar isso, eles acabam saindo na frente e vê um negócio aí de quantos milhões. Não tá na internet, ele tá ali, né, no jogo ali das negociações, o jogo de conhecimento, né? Então, quanto mais tu conhece as pessoas, mais aí tu acaba, né, tendo essa facilidade de uma negociação. Exatamente. A visão que eu tenho de network, por exemplo, networking, né, é nada mais do que relacionamento. E venda é relacionamento. Então, a essência da venda, ela é networking. Então, quando a gente consegue trazer o networking para incorporar na nossa vida, no nosso trabalho, nossa expertise imobiliária, no caso, né? A gente consegue trazer esses conceitos para todas as etapas da negociação. Não só como a gente tem a visão, como tu mesmo estava colocando aqui, Luiz, muito bem colocado, de ser só com o cara que é importante, com o dono da empresa, com isso. Networking não. Networking é tu se relacionar com as pessoas, com interesses, mas com interesses genuínos, né? De poder ter uma troca ali, como o Danton também colocou agora. Não é, tu não tá usurpando da pessoa, não é nada disso. Tu tá tendo uma troca, tu oferece alguma contrapartida, porque ninguém se relaciona sem uma contrapartida, ninguém vai, se não ficar um relacionamento unilateral, né? Não serve para nada, mas tu oferece ali uma contrapartida e essa pessoa te oferece uma outra contrapartida que é benéfica para ambas as partes. E assim a gente vai fazendo os relacionamentos, os networkings e as vendas como consequência desses relacionamentos, né? Essa visão que eu tenho de networking. E a gente tem que acreditar na reciprocidade, né? Exato. Então, a vida é uma troca. A vida é uma troca. Então, eu acho que o bom networking é aquele realmente que tu cria sem a intenção de realmente estar... Nada na troca. Sabe? Eu acho que esse é o melhor networking. Porque eu acho que é onde tu consegue geralmente criar conexão com as pessoas, sabe? A gente estava conversando ontem, por exemplo, eu gosto muito de Jurerê Internacional. Né? Desde que a gente começou a atuar nesse mercado de alto padrão, o Jurerê Internacional é um bairro onde a gente admira muito, a gente gosta de frequentar Jurerê Internacional e eu sempre falo muito sobre isso, né? Sobre essa ambiência, tu viver onde essas pessoas estão, né? Tu frequentar onde essas pessoas estão e isso vai te trazendo uma conexão muito interessante com esse pessoal que convive lá e o negócio vai sair naturalmente no final das contas. Teve uma coisa bastante que tu falou de criar esses laços com quem tá lá frequentando os lugares, é o brand pessoal de vocês, né? Eu vejo que vocês fazem esse brand, tanto o Rodrigo quanto o Luiz, esse brand forte, e isso acaba gerando uma confiança de quem tá lá, né? Vendo vocês que nunca nem conheceram vocês, já estão pela rede social, né? No digital, e depois veem vocês no presencial, né? Então, o brand pessoal de vocês têm alguma estratégia que vocês utilizam? Que eu vejo que as redes sociais de vocês realmente é bem forte, né? Tanto do Rodrigo quanto do Luiz, né? Me deram uma bronca ontem, os dois também. A gente deu bastante risada ontem. Mas foi bom, até é bom depois tu compartilhar, né? Ontem tu compartilhou exatamente isso. A ambiência ali do local, né, faz com que todas as pessoas que estão dentro daquele ambiente, né, acaba se tornando agradável, né? O Luiz passeia muito com o filho dele por lá, entendeu? Frequenta a praia, a gente come pizza por lá, enfim, aquele local... Come crepe? Come crepe, come muito crepe por lá. E o ambiente é muito bom, a gente se sente dentro daquele local ali confortável. Exatamente. E dentro disso a gente cria as conexões, né? E o Danton perguntou sobre se a gente tem alguma estratégia.
Nós somos... É um cuidado que a gente tem com as nossas redes sociais enfim, no nosso dia a dia. A gente não força nada, sabe? O Luiz que está lá no final de semana com a família é o mesmo Luiz que está trabalhando no dia a dia. É o mesmo que está conversando aqui com vocês. É o mesmo que está conversando com vocês. Enfim. Eu acho que essa é a nossa melhor estratégia. Tá, tem algumas estratégias no digital, é necessário, a gente precisa ter essas estratégias, mas eu acho que sem nada muito forçado, sabe? Eu acho que, principalmente na rede social hoje em dia, a gente vê algumas coisas muito forçadas, algo que tu vê que não tem identificação nenhuma com aquilo que está acontecendo. Então, esse é um cuidado que a gente tem. E acho que a nossa maior virtude dentro de tudo, assim, sabe? A gente traz isso para o nosso negócio também. Nós somos as pessoas que vão dar risada, que vão fazer brincadeira, que vão sentar numa calçada com o cliente se for necessário. Como já aconteceu. Que vai ajudar um cliente numa mudança, se for possível. E nós somos isso aí. Isso faz parte do nosso network, faz parte do nosso brand. Exatamente. Cada um tem seu brilho, né? Isso. Enfim, e a nossa essência é essa mesmo, trazendo verdade e sinceridade onde as coisas acontecem. Show. Ontem a gente conversou sobre isso, né? E vocês falaram uma palavra-chave da questão da autenticidade. Que foi uma coisa que eu até levei. Realmente, às vezes, muitas vezes a gente vê hoje na internet pessoas que estão tentando fazer uma figura, um papel, um personagem ali que não se conecta, e é exatamente isso que está colocando aqui. É um personagem que não se conecta em nada com a essência daquela pessoa, então por que elas conseguem... Tem pessoas que não tem um perfil, às vezes, bem diferente do nosso, como a gente deu o exemplo do Neto, né? Que vende para os jogadores lá, que tem um perfil grande, tá tendo bastante sucesso, e é o cara que se joga na piscina e tá lá, tal. Então, cara de sucesso que atua no mercado mais competitivo do Brasil. Do Brasil. E completamente diferente dos outros players que tem ali tentando imitar. Então, a importância dessa autenticidade, que a gente falou muito sobre isso ontem, e vocês trazem muito isso também, vocês comentaram lá sobre o vídeo que vocês gravaram story no carro, indo para agenciamento, cantando e tal. Isso conecta com as pessoas que vocês querem conectar e tem trazido aí resultados muito satisfatórios, né, para a empresa de vocês, né? E o branding, essa ideia de branding, muita gente acredita que branding é o que eu acho que eu sou. Mas, na verdade, não. O branding é o que as pessoas... a visão que tem de ti. A visão que as pessoas têm de mim. Esse é o meu branding. Né? Quando pergunta sobre Luiz, quando pergunta sobre Rodrigo, quando pergunta sobre Danton e Marcelo, o que as pessoas vão dizer? Esse é o teu branding. Né? Então, não se trata do que eu acho ou o que eu não acho. Se trata da imagem que eu estou passando para as pessoas. Perfeito. Ontem também, a gente teve a oportunidade, vocês me falaram, poxa, Marcelo, tu tem um conhecimento, uma bagagem, né? Que não passa nas tuas redes. Me deram bronca. O Rodrigo já estava uma semana para falar, cara, preciso falar isso pro Marcelo. Não passa esse conhecimento lá no Instagram e tal. Incrível isso. Pô, cheguei em casa e fiquei pensando naquilo. Eu falei pra minha esposa, cheguei em casa, cara... Maldito Rodrigo. Levei uma bronca do cara aqui, mas, cara, faz total sentido. Porque, realmente, às vezes a gente não transcende isso, que a gente poderia estar engajando e conectando muito mais pessoas e ajudando mais pessoas também, porque isso é muito importante, né? Acrescentando mais ao universo. E um dos motivos do podcast existir, da gente ter criado esse podcast, o Danton, foi justamente colaborar também com o mercado como um todo, foi ajudar as pessoas, trazendo conhecimento gratuito, que a gente não ganha nada. Você sabe, a gente não ganha R$1 para estar fazendo isso aqui, a gente está distribuindo conhecimento gratuito, coisas que a gente aprendeu na marra, muitas vezes perdendo dinheiro, o nosso dinheiro a gente traz aqui, divide com as pessoas que tiverem interesse em aprender e tal, e muitas vezes eu tô deixando ainda de transmitir mais isso para mais pessoas de uma maneira que vai atingir e melhorar a vida dessas pessoas e, consecutivamente, a minha também, né? E, pô, eu agradeço demais vocês por aquela conversa ontem, pela bronca também. Foi Não, maravilha. Há um grande engano com essa ideia de mercado digital, enfim, de estar ali apresentando algo, mas os grandes players do mercado imobiliário, eles não estão ali, entendeu? Em Instagram, em, vamos dizer, Facebook,
né? E hoje, os maiores vendedores de Balneário Camboriú não têm sequer rede social. Tá? E ontem eu até citei algumas pessoas, Sônia Brandalize, Nélio Corte, que é quem realmente opera o mercado imobiliário de Florianópolis. Né? Quem vende realmente, entendeu? Não está de passeio pelo imóvel. Entende todo o trabalho... Que é feito por trás. Que é feito por trás e faz a coisa acontecer. Tem o que tu estava me passando ontem, dados. Faz a coisa acontecer, tem resultado, entendeu? Porque hoje é muito fácil tu fazer diversos vídeos em uma casa espetacular de Jurerê Internacional, tu posta ali, lindo, perfeito, ótimo. 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações e o resultado. Não acrescentou nada. Não acrescentou. A gente conversou ontem sobre a questão dos dados. Hoje, a gente aqui no Brasil, a gente não tem, né, a questão da transparência, vamos dizer assim, para poder acessar. Então, hoje é muito fácil. Eu vejo bastante, inclusive, essa é uma crítica até que eu deixo aqui para o mercado imobiliário. O cara joga dados aleatórios lá no Instagram dele. Pô, 1 bilhão em vendas. Cara, o cara vendeu 1 bilhão, meu. A mais que o VGV de grandes construtoras, o cara vendeu... Mas não tem como provar, vai dizer pro cara se ele vendeu ou não vendeu. A gente sabe que a gente que tá dentro do mercado sabe que não é real, que não deve ter, não é uma conta de números que ele vendeu, talvez seja o aluno que o cara teve, ou junto todas as imobiliárias que o cara prestou, consultoria, somado todo mundo junto, ele botou como em vendas dele, da bio dele e tal para gerar autoridade. Só que é uma autoridade falsa, né? Fictícia, que não se sustenta, porque esse dado aí, ele é muito frio, é um dado completamente frio. Pô, 1 bilhão em venda. Então, a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil, porque, pô, se o cara fosse lá nos Estados Unidos e ele falar, vendi 1 bilhão, tá, mas cadê qual imóvel? Tá, então, onde é que tá? Tô sonegando, então, porque tu pagou 100 mil de imposto e tá dizendo que vendeu 1 bilhão, tá, tem coisa errada, não tá fechando. Na hora o cara já vai preso, pô. Na hora o cara já vai preso, já vai ter a Receita Federal Americana lá e leva o cara preso. Então, aqui a gente tem bastante dificuldade com relação a isso. É um país que ainda é tudo muito por baixo dos panos e qualquer um pode cantar de bonzão lá na internet e achar que tá tudo certo. Que bom também que tu pensou no que a gente tinha comentado ontem lá dentro do nosso encontro, né? E que foi bom para ti também. Não, foi excelente. Isso é muito também bom. Eu sempre digo, né? De ter a humildade também de receber tanto, não digo crítica, uma crítica construtiva, claro, né? sempre. Exato, porque eu sempre falo, né? O corretor, da mesma forma que tu vai bater lá numa casa de 4, 5 milhões, tu tem que ter humildade. Né? Não pode chegar com os 2 pés achando que tu é melhor porque tu vendeu tanto ou que tu não vendeu, né? Então a humildade é a palavra-chave aí de tudo, né? Vocês sabem falar mais que eu vejo de vocês dois pessoas extremamente humildes, que tem um VGV expressivo, que tem resultados mais do que expressivos, né? Com a humildade de vocês ali. Ontem a gente até tinha discutido bastante isso, né? Porque nós temos muito os ladrões de prosperidade, né? Muita gente dizendo para não fazer. Entendeu? Ao invés de apresentar realmente o resultado assim, cara, vai por esse lado aqui, entendeu? Vai ser mais fácil para te chegar lá na frente e tu vai conquistar isso aqui também, entendeu? Tá muita inveja, né? Exato. Que propriamente entregando algo para te se dar melhor, né? Ontem a gente conversou bastante sobre isso e, mais uma vez, que bom que não, excelente. Isso eu tinha feito. E posicionamento digital aqui, pra gente ponderar um dos nossos tópicos. Vamos lá. A gente viu que posicionamento digital, eu comecei a acompanhar vocês há relativamente pouco tempo, mas nesse pouco tempo eu já consegui ver que o posicionamento digital de vocês é muito bom. Vocês conseguem conectar ali com as pessoas, conseguem produzir materiais excelentes nos imóveis, a qualidade dos materiais são bons, tá? A qualidade dos vídeos é bom, Obrigado. muito bem editado e tal. Qual que é a importância disso? Qual que vocês consideram a importância disso no trabalho de vocês, no resultado que vocês estão tendo? Se existe alguma importância com relação a isso? Qual ela é? O cerne da nossa empresa. Eu acho que isso aí é a alma do nosso negócio. É a alma do né? nosso negócio. Perfeccionismo. Muita gente pergunta quem produz o nosso material. Somos nós mesmo. Artesanal. A gente tava brincando esses dias que eu sou o ator principal, o Rodrigo é o ator principal também, às vezes. Piloto do drone. O piloto do drone. Filmmaker, fotógrafo. O editor. O cara do café também. Então, assim, a gente produz... até o momento, a gente que faz esse material... muito por conta de... Nós somos muito perfeccionistas com relação a isso. Nós damos muita atenção para a fotografia, para a apresentação do imóvel num todo. Porque
é o primeiro contato que o nosso cliente tem com o imóvel. A gente não pode tratar isso de qualquer jeito. Quando a gente trabalhou em outro local, isso não era levado tão a sério. Eu acho que o mercado em si, não era nem só por conta da imobiliária, mas o mercado em si não levava isso tão a sério. Hoje em dia mudou. Hoje em dia, qualquer corretor tem um celular bom, vai lá e faz uma boa foto, um bom vídeo, tá? Mas há algum tempo atrás o pessoal não dava tanta importância para uma boa fotografia. E como até tu comentou que tu tá sempre antenado no mercado norte-americano, e o pessoal já vem fazendo isso há muito tempo. Muito tempo. Né? Ele já Pelo menos uns 20 anos. Já vem fazendo, a apresentação é diferenciada, a preparação do imóvel é diferenciada. Então, por que a gente não faz isso aqui? Né? Então, isso foi sempre uma vontade que eu e o Rodrigo tivemos de apresentar o imóvel da maneira adequada, porque é o primeiro contato do nosso cliente com o imóvel através das fotos, dos vídeos ou qualquer que seja. Então, esse é o primeiro ponto. Né? E aí depois vem outras coisas que melhoram a sua captação, e isso aí é um leque gigante. Mas o primeiro ponto é realmente ser a primeira visão do nosso cliente ali com relação ao imóvel. A questão do cuidado da foto eu acho assim extremamente importante, porque às vezes tu vê um anúncio na internet que tem uma casa, um imóvel anunciado, tem 5, 6 imobiliárias trabalhando. Aí o cliente vem no teu, aí tu vai tentar entender se realmente foi a sorte daquele momento da tua aparecer antes ou não. E às vezes teu anúncio tá lá embaixo, mas ele foi no teu pela causa das fotos, né? Por causa que as fotos de vocês ali tem um anúncio com uma descrição boa, com as fotos boas, e é o inicial. Depois que tu captou o cliente para ali, né, o trabalho você já sabe mais o que fazer, né? Sim. E esse trabalho de fotos e vídeos não a gente não chega no imóvel simplesmente em qualquer horário, vai num canto da sala e bate uma foto. Né? Tem toda uma preparação, é o melhor horário. Isso acontece, exatamente. Uma entrevista com o proprietário propriamente para saber de tudo isso. Né? Geralmente o que a gente faz, a gente vai no imóvel, conhece o imóvel, em outro dia a gente vai, faz o material quando dá, às vezes não dá, mas quando dá a gente faz isso, porque é o melhor horário, é o horário que está batendo mais sol, né? É o dia do imóvel que foi a funcionária lá e fez a limpeza. O horário que as crianças não estão em casa, o horário que as crianças não estão em casa. Tem tudo isso. Importante, entendeu? Importante. Muita coisa. Então, a gente é bem atento para isso, porque é necessário. Isso faz também parte do nosso posicionamento digital. Você vai ver o nosso Instagram hoje. A gente tem foto de qualidade, vídeo de qualidade. E falando um pouco também sobre essa questão do posicionamento digital, e acho que até vai fazer um link com a questão do branding. Muita gente já me perguntou por que eu só tenho um Instagram. Né? O meu Instagram ele é profissional e pessoal. O meu também. Eu faço esse mix, né? E muita gente pergunta, mas por que tu não tem um Instagram só para imóvel, um Instagram só para o teu dia a dia? Pô, cuidar de um só já é uma trabalheira. Já é difícil. Dois. Cuidar de um já é difícil. Cara. Mas hoje, com esse novo cliente, esse novo mercado que está surgindo através das redes sociais, que já está bem consolidado, inclusive, o cliente, quando ele chega até mim através das redes sociais, ele já me conhece. Né? Ele já conhece a minha família. Com quem tá se conectando. Ele já sabe. Então, só ali eu já quebrei uma grande barreira. Uhum. Não é uma relação fria, né? Então, é diferente do cliente, aquele cliente que vem pelo portal, né? Sim, que perfeito. É uma relação fria ali. O cliente não te conhece, nunca ouviu tua voz, ele vai fazer contato através de um imóvel. E aí sim. Então, hoje, a maioria dos clientes que a gente atende são clientes da nossa rede social que já conhecem, já sabem o nome do meu filho, já sabem o que meu filho gosta de fazer, o que a minha esposa gosta de fazer. Então, isso faz parte... A mescla, né? Do profissional, do pessoal, isso. Né? O pessoal vai comprar imóvel, quer comprar um imóvel com o Luiz, que é da Custódio Silva. O pessoal quer comprar um imóvel lá com o Marcelo, que já sabe que o Marcelo é da MG. Então, isso aí realmente tem muito mais resultado do que ter dois, sem falar do trabalho que é para fazer realmente duas gestões. Eu tava falando para eles, eu tenho dificuldade com um meu sozinho, que é o de tudo ali. Se eu tivesse dois, aí sim que esse negócio não ficaria nenhum, pô, ia sair pra rua. Mas, cara, a gente tem... Eu tenho visto, porque eu acompanho, apesar de não ser tão bom ainda no digital, eu acompanho muito, estudo bastante, e eu tenho visto que um dos fatores essenciais de ter esse engajamento é justamente isso que tu colocou muito bem colocado agora aqui, que é o quê?
gerar essa conexão, esse rapport ali, tu mostrou a tua família, mostrou o teu filho, o cara viu que tu é um cara de família, viu que tu é um cara que tem os mesmos hobbies ali que ele, de repente, que é passear com teu filho lá no Open Shopping em Jurerê. Então, pô, o cara tá levando o filho dele lá onde eu levo o meu também. Isso gera essa conexão e isso faz importância aí no posicionamento de vocês, né? A grande maioria das pessoas, os corretores, esquecem que ali é uma rede social, um local para se divertir, entendeu? As pessoas não estão ali para comprar. Entendeu? Em algum momento, opa, peraí, eu tenho isso aqui também que pode te atender. Exatamente. Então, nessa levada que a gente tem. A gente tem 2 Instagrams, sim, que é o da imobiliária. Sim, da imobiliária. Da imobiliária a gente tem também. E engraçado, olha, é um sacrifício pra gente alimentar aquilo ali. Aquele lá, né? Entendeu? Sim. Porque a gente já parte para uma outra ideia que é propriamente a venda. Sim. Isso acaba sendo um pouco dificultoso, assim, pra gente, né? A gente se conecta mais com o nosso dia a dia. Eu de bike, no jiu-jitsu, o Luiz tá lá na academia e daqui a pouco tá com o filho dele no Open Shopping, entendeu? A gente já tá apresentando um imóvel, assim, a coisa desenvolve, sabe? É mais natural pra gente, tá mais dentro da essência do que a gente faz. Como que foi a virada de chave de vocês, assim, nessa questão do digital que vocês... Sempre tem um ponto de inflexão, né? Que a gente diz. Boa. É, aquele momento que tu virou a chave e começou realmente a ver que tava dando certo. A minha virada de chave foi o Rodrigo. Isso é muito eu não engraçado. sei. Pois é, isso é muito engraçado, porque de uma hora para outra, tu se vê na frente de uma câmera e sendo o centro da atenção e daí tu vai apresentar uma coisa. Mas isso sempre foi muito natural pra gente, sabe? Da mesma forma que eu tô conversando com vocês aqui, eu tô conversando nos vídeos que a gente apresenta o imóvel. Sim. Então foi super natural, assim. Foi acontecendo. Foi acontecendo aos poucos. O Rodrigo, ele é muito mais ligado em tecnologia do que eu. Né? Eu gosto, mas eu não sou uma pessoa que estou sempre estudando tecnologia. O Rodrigo não, saiu um drone novo que já tá pilotando lá. Não, o Rodrigo, ele já como. sabe. Cara, tu viu o drone novo? Esse cara... Eu não vi passar onde Esse você tava olhando. Esse que a gente tem aqui não é o novo, cara. Até semana passada ele era o novo. Agora já não é mais. Então o Rodrigo é muito mais ligado com essa ideia de tecnologia do que eu. Rede social a gente sempre teve. Né? Então a gente começou a linkar isso, sabe? Tem muita gente aí fazendo um trabalho bacana na rede social, se posicionando. A gente tem as nossas referências, né? Um corretor que é uma referência tanto para mim quanto para o Rodrigo é o Augusto Braga, que tem um posicionamento fortíssimo também na rede social, dentre outros assim, né, que a gente conhece. Então a gente foi pegando algumas coisas do mercado de fora e aí foi incorporando ali a nossa rede social em si. Mas assim, o ponto de inflexão mesmo, eu acho que ele foi amadurecendo, né? A gente foi vendo a necessidade de ir melhorando e buscando ferramentas. Isso é bacana, que aconteceu bem natural de vocês. Natural. Não foi aquela coisa, vamos já, não. Foi aquela coisa que foi um namoro, né? Vai indo até virar um casamento, né? Isso mesmo. As ferramentas que a gente tem hoje em dia, até por isso o nosso trabalho é muito artesanal. Como tu comenta, que o teu trabalho é muito artesanal. A gente precisa entregar um conteúdo breve, entendeu? Rápido, curto, entendeu? Que a pessoa não se canse. Então, por isso a gente utiliza muito celular, enfim, diversas ferramentas que se apresentam hoje, né? Os drones que chegaram para a gente agora, diferente da gente ter ali um filmmaker para estar entregando todo esse material para a gente, que demanda um tempo, vai ser mais produzido? Vai ser bacana. Muitas vezes o mais produzido não vai impactar tanto quanto que seja, né? E hoje esse trabalho, assim, que eu vejo de vocês é um trabalho, como se for artesanal, mas também imóveis de valor mais agregado. Sim, né? sim. Então, sim. com isso, vocês vão atrair clientes dessa faixa etária, né? Imóveis aí que realmente aí são imóveis de médio não, eu digo alto padrão para luxo, né? Isso. Então, que técnicas que vocês têm, assim, que tipo de abordagem vocês têm com cliente que possa estar passando aí pro pessoal, né? Porque isso é muito o medo do pessoal, de às vezes achar um cliente, né, de 500 mil é diferente de 2 milhões. Às vezes é o mesmo atendimento, né? Ou às vezes tem alguma técnica que vocês possam utilizar que possa estar passando aí pro pessoal. Assim, venda é técnica, né? Total. Isso... Quem diz que não, eu vou discordar, porque venda é técnica, né? Você precisa aprender os processos que vão te levar à venda final. E o cliente alto padrão, ele é um cliente de fato mais exigente, só que o que acontecia comigo lá no começo é que eu tinha um receio muito grande, eu mesmo me inferiorizava. E acontece isso com muitos corretores, eu tenho certeza disso, né? Quando eu virei a chave, pensei, poxa, peraí, esse cara,
ele é um cara que gosta de futebol também. É um cara que gosta de carro também, muitas das vezes. Ele é um cara que gosta de passear com a família dele. A diferença dele pra mim é que ele tem dinheiro. Deu um insight aqui agora, depois eu vou... A diferença dele pra mim é que ele tem dinheiro. Então eu vou conversar, eu vou ser eu mesmo. Não adianta eu querer impressionar alguém sendo uma pessoa que eu não sou. Exato. Tu lembra o primeiro... Ontem a gente estava comentando até com o Marcelo, tu lembra o primeiro imóvel de alto valor que a gente foi? Ontem o Luiz estava comentando que ele estava tremendo, porque eu já tinha um pouco mais de experiência com isso. A gente estava no Sunrise, ali no João Paulo. O imóvel espetacular. Espetacular, na frente pro mar, enfim. A gente tá acostumado a trabalhar com ticket mais baixo, né? Do nada a gente caiu lá. Caímos em 1.800.000 ali, que pra época era muito dinheiro. Era muito dinheiro, assim. Hoje aquele imóvel vale bem mais, né? E eu lembro que quem recepcionou lá a gente era um senhor, nossa, um paizão, assim. Dizia que jogava dominó com o pessoal da praia ali embaixo, comprava camarão com o pessoal ali, e daqui a pouco ele estava descendo lá para pegar o peixe, para subir lá para fritar para a esposa dele que estava chegando. Então, às vezes, as pessoas têm essa impressão errada do que... Paradigma, né? São paradigmas a ser totalmente quebrados, né? E a inferiorização que acontece é na grande maioria dos corretores, entendeu? Óbvio que tem que se preparar para chegar até isso. Até porque tanto o proprietário desse imóvel ele já teve diversas experiências de mercado, compra e venda de imóvel, quanto quem está chegando para comprar esse imóvel, ele já tem um... Não é a primeira compra de ambos. Cara, ele já tem vamos dizer ali, um checklist ali gigantesco, todo anotado. Muitas vezes está na cabeça, ele sabe de tudo que está no mercado, e eu, como corretor, eu tenho que estar preparado para aquilo ali. Isso. E um fator bem importante para o corretor de imóveis não se sentir dessa forma, como eu me senti lá no começo, estuda, cara. Estuda. Se prepara, né? Se prepara, porque isso vai te dar uma tranquilidade para te conseguir exercer tua atividade de forma suave, entendeu? Ter propriedade. Porque o que aconteceu? Quando eu fui nesse imóvel, o Rodrigo já tinha mais experiência, eu estava começando, eu caí ali nesse imóvel, eu não estava preparado para estar ali, sabe? Assim, ó. Se ela batesse o pé, eu saia correndo. Então, eu não estava preparado para estar naquele imóvel. Por isso, eu me senti desse jeito. Entendeu? Hoje em dia, a gente entra no imóvel, a gente conversa diariamente. Toma café. Grandes empresários, assim, gente bilionária até. E a gente conversa numa boa, como a gente está conversando com vocês, sabe? Então... como a gente. Se eu puder dar uma dica... Para quem está pensando em entrar no mercado de alto padrão, estuda. Estuda, porque isso vai te dar uma tranquilidade para te chegar lá e exercer a tua função de forma suave. Leve. Isso tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, não vou me recordar agora aqui o autor, mas é que se... Foi Luiz? Foi Luiz. Pode ser o Luiz. Só não vou pagar os autorais, tá? Mas eu vou citar ela aqui no podcast. Sabe que eu sou um grande pensador, né? Então, a frase do Luiz, ela diz o seguinte: me apresenta um vendedor, enfim, pode ser corretor, mas que a gente está sempre vendendo. Apresenta um vendedor que estuda tanto quanto um médico, que eu vou te dizer que ele é um milionário. Perfeito. Então, assim, é exatamente esse ponto que tu colocou. A gente tem que ter preparação, tem que estudar a respeito. É lógico que o Danton falou, pode ser o mesmo atendimento. Eu acho que não vai ser o mesmo atendimento, mas é uma pessoa igual, não é superior. Mas algumas coisas tem que saber um pouco mais. Por exemplo, o cara que é alto padrão, tu vai ter que entender um pouco sobre economia, tu vai ter que entender um pouco sobre investimento, porque se o cara te perguntar e tu se embananar, ele não vai sentir credibilidade naquilo que tu tá falando ali. Porra, o cara sabe sobre o mercado imobiliário aqui, mas não sabe uma vírgula sobre investimento. Então, como é que ele vai saber se a minha casa é o melhor investimento eu vender agora ou eu esperar e aplicar num outro negócio? Como é que eu vou passar essa informação se eu não sei? Então, essa questão do estudo, da preparação, do know-how para poder atender, eu acho que é fundamental, importante. Novamente, às vezes eu também comecei do mesmo jeito. Eu comecei sem saber e fui trocando a roda do carro, o carro andando. Fui estudando com o carro, mas o ideal realmente, como tu falou, é se preparar antes para gente poder ter esse know-how, esse conhecimento, para poder não ficar inseguro e não transmitir isso pro cliente, né? Pro cliente não se sentir inseguro em fazer negócio. Esse é o cara que eu sou fã ali. Olha só, bastante conhecimento. Primeira coisa, se você tá num padrão mais econômico e quer migrar pro alto padrão,
Primeira coisa, se prepara, isso é fato, né? Mas tem uma coisa que é muito importante, você precisa se conectar com esse tipo de mercado, tá? Precisa... me fugiu a palavra agora, mas precisa de conexão, tu precisa se ver ali naquele mercado, sim, sabe? sim. Tá engajado Se ambientar com o mercado, com Se aquilo ali. ambientar. O ambiente é diferente, entendeu? É totalmente diferente do que a gente vivia em outros momentos. E assim, ó, pra nós... Ambientalizar, só te cortando, Luizão, agora que pegou para não perder o gatilho, às vezes vocês vão entrar hoje numa casa de 6, 7 milhões, para vocês é uma casa normal. Isso. Exato. Vai para um corretor que está iniciando isso, vai dizer, caramba, uma casa de 7 engraçado, milhões, vai começar a bater foto, fazer isso. Não, acontece muito isso. A Então- gente estava comentando há um tempo atrás, a gente foi até o La Perle, né, com alguns colegas e tal. Isso super normal aconteceu. Aconteceu exatamente como tu está comentando. O cara entrou dessa forma, assim, vislumbrado. É o momento. É o momento para ele sentir aquilo, entendeu? Ele precisa sentir aquilo também. Para em uma outra visita que ele vai fazer, ele tá, quem sabe, 3, 4 visitas, não. Ele já vai estar ambientado com aquele local. Se, opa, peraí. Aí ele vai estudar economia, todo o mercado, como está acontecendo. Enfim, estudar o imóvel por inteiro, né? Para daí ele poder estar apresentando de uma forma ideal. E para nós é uma realidade totalmente diferente da realidade que a gente sempre viveu. Porque nós, eu e o Rodrigo, nós somos de família humilde, né? Então, eu lembro que antes de entrar no mercado, um imóvel de R$1 milhão era uma coisa para mim que, cara, R$1 milhão, R$500 mil, cara, R$500 mil, olha só, uma coisa que eu não conseguia nem mensurar isso, sabe? E aí, depois que a gente entrou no mercado, eu fui me ambientando com isso. E hoje em dia a gente fala em 15 milhões, assim, de uma forma natural. E o que o Rodrigo falou, uma vez a gente estava negociando um apartamento ali na Beira-Mar. O valor acho que era 7 milhões e pouquinho. E a gente estava na parte de negociação, assim, já estava bem avançada. E a gente estava falando de cifra que depois a gente saiu da visita, assim. A gente estava falando, caramba, cara, a gente estava falando de 7 milhões e meio como se fosse, sei lá, R$200, sabe? Falando assim com o interessado. Ah, não, mas tu dá um sinal agora de 3 milhões. Pô, por causa de um sinal de 3 milhões. 3 milhões é muito dinheiro, entendeu? Então, a gente já estava tratando aquilo de uma forma tão natural. Estava 100% ambientalizado para vocês. Dá um sinalzinho de 3 milhas, parcela o restante em 10 de 400. E aí, depois que eu saí da visita, a gente parou no carro e falei, caraca, viu o que a gente tá falando ali, cara? E a gente, pô, é uma coisa muito diferente do que a gente sempre viveu, né, Rodrigo? Exato. Então, mas tem muito essa ideia de você precisa se conectar com esse mercado, né? Então, sem contar, foi uma experiência incrível. O cliente era fora de sério, né? o cara tava... Fora de sério, um empresário grande, né? Podemos dizer, de multinacional aí. Enfim, não dá para falar o nome do camarada agora, mas também a gente fez com que acontecesse esse atendimento de uma forma leve e toda a negociação foi conduzida de uma forma leve também, aonde a gente chegou nesses valores e daí essa troca de ideia e também foi tranquilo, entendeu? Show. Com esse novo... com a rede social, principalmente, muitos corretores acabam se vislumbrando com aquela ideia de entrar numa casa de milhões. E o Danton falou isso para mim uma vez. Talvez tu até não lembre. Mas muita gente quer ir para o alto padrão pensando nas comissões. Né? Porque eu vou vender um imóvel de alto padrão, eu vou ganhar uma comissão enorme. Só que eu conheço muita gente lá no padrão econômico que ganha muito dinheiro. Mais dinheiro até do que o cara que trabalha no alto padrão. Em quantidade, né? Ele tem um fluxo maior. Um fluxo maior, quantidade maior. Né? Então, realmente, tu precisa estar conectado, tu precisa gostar disso. Primeiro ponto. Precisa gostar. Tu gosta do alto padrão, tu se vê trabalhando aquilo ali, beleza. Então, talvez seja isso. O Augusto Braga, ele fala assim, dicas para o alto padrão, ele sempre fala, tem que ter caixa financeiro aí para tu manter realmente, né? Porque a gente sabe que para iniciar vai sofrer muito mais, né? Do que já, né? Quem tá mentalizado, então... vai ficar 4, 5, 6 meses sem vender, né? A pessoa precisa ter aquele caixa justamente ali para conseguir conduzir, né? Porque senão acaba desanimando. Né? Sim. O projeto tem que ser bem elaborado, né? São investimentos maiores, são estudos maiores, não é simplesmente, legal, da noite pro dia eu vou começar a vender um produto que tem um valor
agregado maior. Não é assim. Entendeu? Vender... Qual que é o que vocês diriam como diferenças, assim, principais diferenças, não precisa falar todas, mas do mercado de médio para o alto padrão, do popular para o médio padrão, o que vocês entenderiam como as diferenças, assim, que vocês viram? Vocês viveram em 2 mercados, pelo menos, né? Popular, não sei se vocês chegaram... Popular não chegaram a trabalhar. Até chegou, né, cara? Uns 200 mil ali que a gente vendeu. Um pouco. Mas, assim, a gente não se aprofundou, assim, nesse mercado, assim. Tá, mas qual seria essa diferença, então, do médio padrão, né? Que era o que vocês trabalhavam anteriormente, quando vocês migraram para o alto padrão e luxo, o que vocês veem como diferenças principais, assim, desses mercados? Olha, eu posso dizer que a gente se ambientou melhor dentro do alto padrão, dentro da diferença da quantidade de corretores que atendem esses clientes do médio padrão, né? A qualidade do que é empregado dentro da construção desse imóvel de menor valor, sabe? E também entendendo o tempo de venda ali que esse cliente tem. A gente sempre teve esse tato de conversar com a pessoa por mais tempo, se relacionar, ter esse relacionamento por mais tempo, e dentro do alto padrão normalmente demanda um pouco mais de tempo, entendeu? Normalmente, o que acontecia muito dentro do médio, ali onde a gente trabalhava, valores um pouco mais baixos, vamos dizer assim, não, médio, alto, enfim. Essas pessoas queriam tudo para aquele momento, 20 corretores atendendo o mesmo cliente. Uma vida mais rápida. Aquela loucura, queria, sabe, aquela coisa louca, não eram tão atentos a esse relacionamento, entendeu? Ter a ideia lá do americano que eu tenho um corretor que vai atender a minha necessidade, tanto em segurança, quanto ao imóvel em si, tudo que eu espero, ele realmente vai entender tudo que eu preciso e vai buscar isso para mim, e eu vou fazer um negócio seguro no final. Então, essa pessoa que está ali dentro desse valor, entre 400 até os 800 mil, dificilmente ela está ligada a isso. Quando passa desse valor, são pessoas que já tiveram outras experiências de venda e compra, né? Então ele está buscando mais qualidade dentro do atendimento. Ele está entregando muitas vezes, uma aquisição de várias famílias. Várias gerações, perdão não, né? Desculpa. De várias gerações juntando este valor para chegar até aquela aquisição. No momento eu preciso ter um tato diferente, eu preciso ter um cuidado diferente, alguém que desenvolva de uma forma boa. O que o Rodrigo falou, é uma venda mais trabalhada, uma venda que o corretor de alto padrão, por exemplo, que vende imóveis de alto valor, né, vamos dizer assim, ele não convence. O principal papel do corretor que vende imóvel de alto valor não é convencer, não é aquela venda raiz, sabe? Que você vai chegar ali e tu vai falar, tu tem isso, tu tem que comprar isso. Não. O cliente, ele é um cliente diferenciado. Então, ele é um cliente que já conhece muito... Provavelmente, ele já conhece o mercado. Tem um memorial descritivo de tudo. Ele já sabe até onde ele pode chegar em termos de valor. Ele sabe o que ele pode chegar em termos de qualidade de imóvel. Exato. Então, o nosso maior papel é o quê? Tentar extrair do cliente, criar uma conexão de forma que a gente consiga extrair dos clientes o que ele realmente quer e apresentar o que ele quer. Tanto é que hoje, a maioria dos negócios que a gente fecha, a gente visita 1, 2 imóveis com o cliente. A quantidade de visita que a gente tem é baixa. Quantidade de propostas. Propostas é uma, 2 para fechar um negócio. Por quê? Porque a gente tenta extrair o máximo dos clientes para levar, para ser assertivo, né? O cliente alto padrão, ele não tem tempo a perder. Porque, veja bem, a maioria dos clientes são empresários, a maioria dos nossos clientes são empresários. Sim. E às vezes é um cara que toca 4, 5, 10 empresas. Ele mal tem tempo para visitar um imóvel. Tu vai querer apresentar 10? Bacana. Então, aí já cai numa outra coisa. A quantidade de produto que a gente tem de alto valor, tu não tem uma quantidade imensa. Pegar Jurerê mesmo é muito escasso. Eu tava conversando com o Antônio agora no caminho. Ele falou, por que Jurerê? A escassez, né? A escassez que a gente tem lá, ela fomenta o mercado e a gente consegue trabalhar muito mais da forma que como eu venho desenvolvendo
talvez no continente ele estava desenvolvendo, não vou dizer no lugar errado, mas num lugar menos propício para fazer o tipo de trabalho que eu estava desenvolvendo ali. Era o momento. Então, assim, ela a gente tem escassez, tem isso que tu falou, da exclusividade, às vezes não é nem exclusividade do imóvel, tá? Isso é um ponto importante também, mas às vezes a exclusividade do atendimento, do cara querer um atendimento mais exclusivo, um negócio, uma experiência diferente daquilo que o mercado ali está oferecendo para ele, porque ele já está acostumado com isso. Quando o cara vai viajar, ele pega um avião, ele vai de classe A, então ele tem um atendimento diferente, chega lá, a aeromoça vai servir, tal. Quando ele vai viajar, ele fica no hotel, ele fica na suíte master. Exato. Então, quando ele vai comprar um imóvel, investir num imóvel, que é o patrimônio, um dos maiores patrimônios da carteira dele, cara, por que ele não vai querer, né? Um cara que seja também... da mesma altura. Vai chegar lá com um cara que não tem conhecimento sobre economia, sobre mercado, sobre isso que ele tá falando para vocês. Então, é a mesma coisa nesse sentido. E a gente vê muito isso aqui em alguns bairros, especificamente Jurerê Internacional, como tu falou, também é um lugar que eu gosto bastante. Como eu falei para vocês ontem, sou muito norte-americano morando no Brasil. Eu nasci num país, no lugar errado, talvez. Talvez não, porque o Brasil, eu taco bastante pau no Brasil, mas eu gosto do Brasil. Uma coisa que tem no Brasil que é interessante, que é o calor humano, né? Isso em lugar nenhum do mundo tem como no Brasil. Verdade. E aqui a gente tem, assim como é um mercado muito, não vou dizer ruim, mas um mercado muito incipiente em vários aspectos, ao mesmo tempo que isso é ruim, isso se torna uma baita de uma oportunidade, porque basicamente quase que tudo não foi feito ainda. Então tu consegue fazer várias coisas que não foram feitas e que consegue se diferenciar simplesmente copiando outros players de outros locais, de outros mercados até e agregando aqui, trazendo para nossa realidade. Então isso é muito bacana, hein? E ali sobre até uma dúvida até que a gente estava para botar aqui no tópico que botamos, né? A diferença ali entre o alto padrão, né, e o luxo, o mercado de luxo. O que vocês vê aqui, principalmente nesse nosso mercado aqui em Florianópolis, que é muito diferente, por exemplo, de Balneário Camboriú. Perfeito. E a gente vê que o pessoal acaba se confundindo um pouco entre o alto padrão e o luxo, né? O que vocês nós estivemos em uma casa, até a última casa, agenciamento que nós fomos conhecer ali em Jurerê Internacional, que ela tem esse padrão luxo. Por exemplo, os tapetes da casa são porcelanatos trazidos de Xangai. Valor agregado altíssimo. A porta é uma porta pivotante de cerca de 5 metros blindada. Aquela porta do Vence na Vida, né? É blindada. Dá pra te levar tua girafa de estimação ali. A porta tem essa grossura aqui. Olha só. Largura. Então, isso é o que diferencia um imóvel de alto padrão, que tem um bom padrão construtivo, de algo de luxo. O que eu preciso fazer? Eu vou colocar algo a mais, o lustre da entrada. Aliás, agora o Reels que eu postei desse lustre, nossa, tá bombando ali, porque é lindo, entendeu? É um lustre ali de mais de 100 mil reais. Tá? Então é algo bem expressivo. Eu acho que é o que diferencia. Ele tem um bom padrão construtivo com N pontos a mais que agregam ali. Pegada de diferenciação, né? E assim, quando fala do alto padrão, o alto padrão ele pode... eu acho que é muito regional. Porque, geralmente, quando a gente fala em alto padrão, muita gente pensa no valor, né? Por exemplo, essa casa é uma casa luxuosa, mas não é a mais cara. Tá? Não é a mais cara de Jurerê Tá bem longe de ser a mais cara, né? Mas muita gente se apega à questão do valor. E o alto padrão, ele não está relacionado diretamente à questão do valor. Tem, sim, a questão do valor, mas tem muito disso que o Rodrigo falou, do padrão construtivo para a região. Né? Por exemplo, o alto padrão no centro de Floripa é uma coisa, né? O alto padrão no centro de Palhoça é outra coisa. Exato. Entendeu? Pode sim ter um imóvel de alto padrão em Palhoça. Por que não? Pode sim ter um imóvel de alto padrão em Biguaçu aqui, que é a região metropolitana aqui. Claro que pode. Mas é diferente do alto padrão da região central, que é diferente do alto padrão de Cacupé, que é diferente do alto padrão do Campeche, entendeu? Então, eu acho que isso é muito regional. Não tá diretamente ligado ao valor. Tá? Então, por exemplo, hoje em dia, um imóvel de alto padrão no centro de Floripa, o que a gente pode considerar que seja um valor bom? 2 milhões? 3 milhões? Um apartamento? 4 milhões? Um apartamento de alto padrão no centro? Né? Mas um apartamento de alto padrão em Palhoça pode custar 900 mil. 900 mil.
1 milhão no máximo. 1,5 milhão. Sabe o que eu fico impressionado? Ali é a região de Campinas. Campinas e Cobração é também. incrível. É muito bom. Campinas, Tem muita Cobração, qualidade. eu sou fã, né? Eu Tem gosto Tem de muita pegar qualidade naqueles residenciais ali, né? Vou te dizer, ó. Olha. A qualidade que eles têm ali, aqui dentro da ilha, Não tem. difícil. São bem poucos, só aqueles Difícil. mesmo. Só aqueles para E entregar o se que entregam. tiver, né, digamos, a qualidade na ilha implementada ali em Campinas, vale o muito. valor vai triplicar. Vai triplicar. Então é por isso Mínimo. que eu gosto bastante quando atendo os clientes, né, que querem um ticket, né, estão um pouco limitados na questão do ticket, que questão do centro, tu vai conseguir isso, né? E questão aqui Campinas, São José, tu vai Estando conseguir próximos isso. ao centro. Estando próximo, que querendo ou não, tá valorizando, a valorização até tá maior do que o centro, porque eu acho que alguns dados aí Tá. foi valorização de 18, Sim. 19% no último Foi, ano. foi. Então, realmente, Campinas é um bairro que me surpreende bastante. Que Tem bom. bastante terreno para construir. Isso Eu é. acho que vai ser uma região que vai ter O que eles um... vai O construir ali continente, agora o também? continente Vai, como né? um todo, ele valorizou mais do que Florianópolis. Isso. Capoeira, surpreendentemente, ficou em primeiro lugar, mas muito pelos empreendimentos que está sendo construído na divisa ali com o Estreito, que é Estreito e Capoeiras. Depois vem Coqueiras, se não me engano, segundo lugar, né? E terceiro Estreito. vem... Não, ao contrário. Segundo... Estreito e terceiro Coqueiras. Então, Então, assim, o continente valorizou mais do que os imóveis do centro da... E o alto padrão ali é diferente do alto padrão aqui. É diferente. Talvez- É diferente. Eu digo diferente em termos de valor, né? Aham. Então, eu acho que essa é a diferença, assim, do alto padrão pro luxo, sabe? Sim, é o que embasa o que tu acabou de falar, né? O alto padrão daquela região lá é altíssimo e, obviamente, muitas- se fosse aqui em Floripa, o valor seria totalmente diferente. Muitas pessoas também do alto padrão, eu tenho uma casa em Jurerê Internacional, às vezes tu acha, pô, é uma mansão, mas às vezes é uma casa simples. Em É de Jurerê alto Internacional, valor, não é de alto padrão. valor. Exato, às vezes o terreno vale mais do que a Vale própria que a casa. edificação. Então, o pessoal tem uma Porque a casa em região é Jurerê. alto padrão, né? Com alto preço. Tem uma casa em Jurerê preço, Internacional. né? Nem alto Alto valor, preço, né? né? Nem alto valor. Não, tem uma casa em Jurerê Internacional. Porra, mas é uma mansão. Às vezes é uma casa simples e aí a pessoa tem uma casa em outra localidade que aí, não, mas a casa lá, realmente a edificação é muito Manda boa. você. O que eu entendo de diferença do alto... Mas, claro, você sabe, eu abri para vocês ontem, eu tô chegando no alto padrão mesmo da região da Grande Florianópolis agora. Vamos ser concorrentes, não? Vamos ser Parceiro. parceiros. Eu falei pra vocês Vamos já ser parceiro. eu falei pra vocês que o meu único concorrente sou eu mesmo do dia anterior. boa, Esse é o boa. cara Porque que não eu faz parceria, concorro aí direto. não Aí tem sim. essa. Não, aqui não tem, nós vamos fazer dinheiro lá. Exatamente. Mas a questão é o seguinte, que eu vendo, estudando, entendi, é que pro alto padrão, pro médio, a diferença é localidade, assim, faz bastante diferença. Pro alto padrão, pro luxo, existe algumas diferenças em questões de assinatura do desenho da casa foi por fulano de tal, ou a casa tem com a móvel. obra de arte do fulano de tal, tá tudo incluído naquele pacote ali junto com a casa. Então essa exclusividade ela transforma o imóvel no imóvel de luxo. Ele tem características bem específicas Exato. que diferenciam do imóvel de alto padrão, por exemplo. Perfeito. Que não só as construtivas que nem vocês colocaram, que também fazem parte disso, mas questões além das construtivas que fazem parte, que diferenciam um imóvel de luxo de um imóvel de alto padrão, que é a questão, por exemplo, o mármore que pegou do mar Mediterrâneo, lá do fundo do mar Mediterrâneo, ele veio esse mármore, essa pedra de mármore tal, que é da bancada lá do banheiro. Isso daí é uma característica do imóvel de luxo. E ele está nas mesmas características, peças assinadas. Então, essas diferenças, e são diferenças que são muito específicas, transformam o imóvel de alto padrão num imóvel de luxo. Né? Ele é transformado. O imóvel nasce de alto padrão, mas ele pode ser transformado Exato. no imóvel de luxo. Mas Perfeito. o contrário não faz sentido, né? A pessoa não vai transformar um imóvel de luxo num imóvel de alto padrão. Só se arrancar- só se arrancar as coisas lá, não tem O nexo. cliente chega lá, arranca tudo. Mas essa é a visão que eu tenho, assim, dessa diferença. Né? Eu não sei, posso estar redondamente enganado, mas Perfeito, é o que a leitura que eu exatamente fiz. isso. Né? E sabe o que é interessante a gente estar aqui conversando sobre isso? Eu estou pensando aqui, geralmente os clientes eles dão muita importância para isso, né? Para esses detalhes. O alto padrão luxo são detalhes, né? Mas geralmente, eu posso dizer pelos imóveis que a gente comercializa, é que o cliente ele tem aquele impacto
positiva a hora que ele entra no imóvel de luxo, no imóvel de alto padrão, mas normalmente ele vai lá e muda tudo. Muda tudo. Faz um monte de alteração. Né? Então, é interessante. E aí a gente entra também naquela questão da apresentação do imóvel, né? Porque a gente compra muito com os olhos, a gente compra muito. A compra ela é 80% emocional. Sim. Né? Então, de algumas pessoas é quase 100% emocional. Mas a venda ela é muito emocional, né? E às vezes tem alguns proprietários que nos perguntam, né? Você acha que eu tenho que fazer alguma alteração? Você acha que eu tenho que fazer alguma modificação, uma melhoria no imóvel? A gente sempre orienta a fazer. Não que isso... Com certeza. Não que isso vá subir o valor do seu imóvel, mas vai aumentar a procura. Exatamente. Né? É uma prática, como vocês sabem, né, que existe muito no exterior. Agora que chegou aqui o home staging, tu prepara o imóvel para ele ser vendido. Exato. Tá? Tu trabalha bastante com exclusividade, provavelmente está dentro de todo o contexto ali teu de venda. Sim. Então, o imóvel, quando ele é bem preparado para vender, né, precificado também, enfim, todas as outras ideias, que eu não paro de bater nisso aqui, e ele tem mais procura, como o Luiz acabou comentando. Não, esse detalhe, isso é muito importante, pegando esse gancho teu. É uma informação que eu vou trazer para vocês, não sei se dados, vocês têm. manda para nós. Dados. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é o mercado que mais faz home staging e house flipping, que é a preparação, a reforma do imóvel também para venda, com finalidade de venda, eles têm empresas que são... a função dessas empresas é alugar imóveis, móveis para esses imóveis para venda. Perfeito. Então, eles fazem a alocação desse... É um mercado que existe lá, que aqui a gente, por exemplo, nem tem esse mercado aqui. Tem, até pode ter, mas é muito incipiente, muito ainda precário perto do que eles fazem lá nos Estados Unidos. Então, lá eles têm uma temporada, por exemplo, pegam um imóvel, eles pegam sempre exclusividade, né? Vão fazer uma semana de open house, um mês de open house naquele... Então, eles alugam aquela estrutura ali, montam de acordo com a leitura que eles fazem do imóvel, que eles entendem, esse imóvel aqui é para uma pessoa solteira, para um cara solteiro que tal. Então, vamos fazer uma decoração aqui voltada já para isso. Vão alugar a decoração voltada já para isso. Eles investem dinheiro, geralmente, deles mesmos, da própria imobiliária, do próprio broker, nesses negócios, em tudo isso daí, e lá na frente eles recuperam lá esse dinheiro justamente porque eles têm a exclusividade, então sabe que vai vender, que vai atingir aquele público ali, vão lá, devolvem depois as coisas, a mobília lá da empresa. Então existe um mercado todo girando em função disso, que aqui a gente, por exemplo, não tem. Aqui a gente faz. Eu faço em alguns imóveis, mas é eu mesmo que vou lá e faço um investimento, compro alguma coisa que eu acho que vai fazer alguma diferença na percepção, às vezes uma pintura, mando fazer. Depois eu vou te passar um contato, então, de quem faz isso aqui em Florianópolis. Bacana. Show. Né, que segue ali, que faz exatamente isso aí. Essa ideia é muito viva, como tu comentou, há 20 anos, acontece lá fora. E aqui, e agora 20 anos depois, e aí... 20 anos depois. E assim, e aí passa por um amadurecimento de todo o mercado, né? Os proprietários, eles precisam entender que isso é relevante para a venda do imóvel deles. E a forma que nós, corretores, vamos apresentar isso vai implicar diretamente no resultado. Né? Porque se você apresenta isso de uma maneira que o proprietário não veja isso como algo benéfico, você não vai ter êxito. Né? Agora, se você apresenta isso, apresenta dados. Dados, traga-me dados. Apresenta dados dizendo, o seu imóvel vai ser vendido, um imóvel assim, assado, ele vende tantos por cento, com um tempo tantos por cento menor do que o imóvel sem isso. Então, eu acho que isso passa também pela profissionalização da nossa profissão, sabe? Sim, com certeza. Uma vez eu ouvi uma coisa que doeu bastante, assim. Eu e o Rodrigo, nós estávamos almoçando com um rapaz que ele faz um trabalho para grandes youtubers. Grandes. Ele, isso é boa. Ele trabalha assim com os maiores canais do YouTube, assim. Ele faz toda a gestão do canal para esse pessoal. E ele falou uma coisa para mim, assim, que foi um tapa na cara gigante. Ele falou assim, ele não estava falando isso de mim ou do Rodrigo, mas ele falou de uma maneira geral, que a nossa profissão ainda é muito amadora.
Sim, é verdade. Aquilo ali entrou, parecia uma facada em mim, sabe? Porque A gente tava almoçando. Tá? a gente tava almoçando, quase que eu... Acabou. Nem pra esperar acabar o almoço. Aí, E aí, quando a gente vê movimentos como o de vocês aqui, o movimento New Broker, que realmente tem esse intuito de subir a régua da nossa profissão, é muito importante. A gente trocar figurinha e ver realmente nós, corretores, como parceiros e não concorrentes, cara, todo mundo ganha. O quanto de coisa que a gente aprendeu com vocês nos últimos dias que a gente teve contato, Sim. né? E consequentemente... E vice-versa, com certeza. Então... E um outro ponto também que eu acho que no nosso mercado, infelizmente, ainda existe, é que a gente vende o produto mais caro da prateleira. Uhum. Investe pouquíssimo. Pouquíssimo, né? A gente investe muito pouco. O custo de aquisição é muito baixo para aquilo que a gente tem de retorno, né? Essa é a grande realidade. Tem corretor que quer vender casa de 5 milhões e não quer pagar 5 mil num celular para bater uma boa foto, cara. Não quer botar R$500 no tráfego pago, acho que é muito dinheiro. E acha que é muito dinheiro. E quer ganhar uma comissão de 300 mil reais. Pô, peraí. Né? Qual é a profissão que você tem hoje, que existe hoje no mercado, que você pode ganhar tanto investindo tão pouco? Não tem. Hoje em dia, um médico, para ganhar 300 mil reais, ele tem que investir anos da vida dele estudando. A vida toda. A vida inteira estudando para poder estar capacitado para talvez ganhar isso. Né? E um corretor, às vezes, acha muito caro comprar um celular para bater uma foto. Acha muito caro comprar um corretor, uma imobiliária que seja. Acha muito caro investir num tráfego pago. Acha muito caro comprar um drone. Mas peraí, cara. Cara, relacionado ao quê, né? Proporcionalmente ao quê que é caro, né? Porque uma coisa é caro, por exemplo, essa caneta aqui custa 10 mil e eu vou usar ela só pra escrever aqui normalmente. Outra coisa é, essa caneta custa 10 mil aqui, mas com essa caneta eu vou dar de presente para um desembargador que vai comprar um imóvel de mim, vou criar um relacionamento com ele e tal, e os honorários desse imóvel aí são 80, 90 mil. Então essa caneta saiu barata ou saiu cara? Nesse primeiro ponto saiu cara, porque ele não tem um nexo, um valor agregado a ela muito bom. A não ser que eu goste de caneta, seja um colecionador de caneta, aí tem um valor, né, para mim, pessoal, maior. Mas tirando isso, na segunda opção, a caneta, por mais que ela tenha tido um valor agregado muito alto, ela saiu muito barata. Né? E tudo para um corretor é investimento. Sim. Né? A forma que você se veste, os lugares que você frequenta, a academia... Os cursos que você faz. Os cursos que você faz. Com a forma de se preparar, né? Desculpa até te interromper, mas foi um tapa na cara bom aquele que a gente recebeu naquele dia no almoço, tá? Porque era uma pessoa extremamente preparada, tá? Uma pessoa de sucesso dentro do que ele faz. E a gente refletiu bastante depois daquilo, sabe? E nós somos muito de nos prepararmos para fazer as coisas. A gente sempre fez muito isso. Tanto em atendimento, no início do atendimento, proprietário e também o interessado em compra, como com os nossos parceiros do dia a dia, lá que são os corretores. Sim. A gente se prepara para isso. E num contexto geral de empresa, nós fazemos muito isso. E aquilo ali também foi muito bom, porque, assim, poxa, realmente a gente está em um momento bom da nossa carreira, a gente precisa nos preparar mais ainda, obviamente, mas, infelizmente, ele tinha aquela visão, né? Hoje, provavelmente, ele tem uma outra visão. Ele treina na mesma academia que eu treino, né? A gente já se encontrou diversas vezes lá. Enfim, acho que a coisa mudou bastante. Eu acho que vem mudando. Tem um novo movimento de sim. corretores. Movimento New Broker, pô. Movimento New Broker. Isso aí. Mas tem um pessoal muito capacitado entrando no nosso mercado. Sim. Né? A gente tem... de vez em quando a gente conversa com engenheiros que viraram corretores de imóveis. Advogados. Arquitetos. Muitos arquitetos. Então, eu acho que vem numa crescente, apesar de ainda ter muito amadorismo, mas vem numa crescente e é bacana que todo mundo vai ganhando com isso. Sim, sim. Porque o mercado vai ficando aumentando. competitivo. Ele já sempre foi muito competitivo, mas ele... tu pensa assim, eu quero vender esse tipo de imóvel, cara, eu tenho que estar no mínimo igual aquele cara lá. Sim, sim. Porque senão eu não vou nem
Perfeito. Passar perto. Tu manja tanto de porcelanato quanto um arquiteto e todo o projeto. Tu consegue ler tanto esse projeto aqui quanto um engenheiro e direito imobiliário. Como é que tá? Entendeu? E a economia? Pô, entrou economista agora no mercado. Tem que ser de tudo um pouco, né? Tem que ser engenheiro, arquiteto, tem que ser sommelier, tem que ser psicólogo, deixa chorar no ombro, assim vai. Detalhe, essa informação, ó, trazendo mais dados. Mais dados. Queremos dados. Muito bacana, cara, que lá no mercado norte-americano também, o movimento sempre foi ao inverso disso que tá falando. Sempre foi isso que tu tá falando, na verdade. Sempre foi lá os pessoais fazendo transição de carreira. Já, por exemplo, o cara era um grande bancário, já ganhava bem, já tinha uma rede de relacionamentos, e aí ele virava corretor para aproveitar essa rede de relacionamento dele e vender também imóveis e tal. Sempre foi de pessoas mais preparadas, mais estudadas, vamos dizer assim, mais bem-sucedidas. Depois eu vou trazer do que um dado aqui. também. E aqui, no Brasil, não, é o contrário, sempre foi o contrário, né? Sempre foi o cara que não deu certo, que nem a gente tava falando antes, não deu certo em nada, vou virar corretor ali enquanto eu não consigo um emprego, né? O cara vou que se aposentou, não tem que fazer, vai virar corretor. Vai virar... E agora a gente está com um movimento New Broker aí, com a nova geração. Eu acredito muito até não vou dizer que são todos da nova geração. Tem muita gente que já está há muito tempo no mercado que está evoluindo junto com o mercado também. Mas uma leva muito nova da nova geração que eu vejo está trazendo muito esses conceitos de preparação, de estudo, de realmente entender como uma profissão valorizada, que é um negócio que vai te dar, se tu fizer direito, estudar, se preparar. Não tem outra profissão que vai pagar mais. Não tem. Eu desafio que ganha mais que o juiz da STF, cara. Se tu souber o que tá fazendo ali, tu ganha mais que o presidente da República. Vou compartilhar com vocês, então, uma experiência que eu tive, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso de TTI de 1 ano e meio. Presencial. Raridade de hoje em dia. Presencial. Super raro. Agora eu vou te dar dados. Tinham 50 pessoas na minha sala. Quantos hoje permanecem no mercado imobiliário? Dá uns 5, cara. 2. Eu e o Júlio. 2, cara. Não, eu e o Júlio, que o Júlio trabalha na JJ, lá dos ingleses, imobiliária grande lá. Excelente corretor também. E a grande maioria desses corretores, o mercado mesmo foi tratando de selecionar. Esse pessoal foi saindo. Entendi. Deixaram um legado não muito bom? Deixaram, como sempre fica, né? Mas o mercado foi tratando de tirar eles, entendeu? E quem foi se preparando, né? Dentro de todos os momentos que vieram chegando, tiveram muita resiliência por passar dentro de vários pontos que o mercado teve dentro desses... Foi o funil, né? O funil que aconteceu e foi... E esse funil tá cada vez... Esse é um ponto excelente, cara. Esse funil tá cada vez mais seletivo. Sim. Graças a Deus, a gente se beneficia muito com isso. Mas ele tá cada vez enxotando mais essas pessoas para fora do mercado. Até, inclusive, aconteceu uma situação há pouco tempo atrás de um corretor que eu fui oferecer Ele entrou em contato com um imóvel meu que eu tinha exclusividade, com o proprietário me passou, Marcelo, esse cara disse que tem um cliente aqui, tal. E eu peguei, passa o contato dele que eu vou ver se ele realmente tem um cliente. Nós vamos fazer o negócio, vamos acontecer, não é por isso que vamos deixar de fazer o negócio. Falei, meu amigo, se eu tenho um cliente, chamou o proprietário aqui, é meu cliente, tal. Quando tu quiser, eu tô com a chave do imóvel aqui, vamos lá, eu vou junto, a gente mostra, faz acontecer. Não, Marcelo, não faço parceria, assim não funciona, minha imobiliária não gosta, tal. Cara, eu até postei no meu Instagram, cara, falei, o que a gente vai pensar de um profissional desse? Que tá preocupado ali no dinheiro dele, não tá preocupado em entender, ajudar o cliente a vender o imóvel dele, fazer o melhor negócio pro imóvel do cliente, pro cliente, assessorar ele nesse processo. E aí eu falei, eu mandei pro cliente, né, tudo, a gente conversa muito, todos meus clientes viram amigos, assim, a maioria dos meus clientes. E aí eu mandei, olha aqui, cara, aconteceu isso. Ele, é foda, é complicado. Mas ao mesmo tempo que eu vejo acontecendo, eu fico muito tranquilo, porque eu sei que o mercado tá... ele tá com dias contados, entendeu? Não vai durar esse tipo de atendimento, porque os próprios clientes hoje já conseguem enxergar isso e já param de fazer negócio com essa pessoa. Ela não vai fazer negócio. Não vai fazer negócio. Ela não vai fazer negócio mesmo. E vai reclamar do mercado. Vai reclamar do mercado. Detalhe, vai dizer que o mercado tá ruim, que a economia tá ruim, que é por causa disso que não vende. Nunca é a responsabilidade dele, né? Nunca é a responsabilidade eu comentei própria. até com vocês ali na imobiliária, ali quando a gente foi, que eu pedi parceria para uma imobiliária que não fazia parceria,
Porque achava que naquele imóvel, acho que era 400 ou 500 mil, não valia a pena, e depois de 2 meses eles fecharam, porque não estava vendendo. Uma coisa leva a outra, né? Poderia ter ficado mais um mês se fizesse parceria com exatamente. a imobiliária aberta. Pelo menos mais um mês dava de garantia, né? De conta. Mas, é verdade. Mas esse é um gap que tem muito no nosso mercado, assim, sabe? Essa ideia de ver o corretor como um parceiro, exato, né? E não como um rival. Porque tem imobiliário que vê corretor, ou como imobiliário às vezes na própria imobiliária os corretores se vê pior ainda. Aí é pior ainda, porque é o ambiente de trabalho do cara. Imagina se já tem isso fora da imobiliária, na imobiliária propriamente já tem, né? Então complicado. Eu acho que isso também é uma questão que a gente levou muito em consideração quando a gente abriu o nosso negócio, porque a gente pensou, que tipo de negócio a gente quer ter aqui? Eu quero ter uma equipe com 20, 30 corretores. Eu quero ter uma equipe enxuta, trabalhar com poucos imóveis, mas trabalhar da forma que eu consiga manter a qualidade que eu sempre prezei. E é por aí que a gente vai caminhando, sabe? Eu acho que quanto maior a equipe, mais difícil gerir isso. Esses tempos atrás a gente estava conversando com um corretor que na pauta dele, da imobiliária, trabalha numa imobiliária grande, na pauta dele eu acho que tinha mais de 2.000 imóveis, né? E a gente perguntou, tá, e com certeza tu não conhece nem 10% disso. Não tem nem como, né? Humanamente possível. Sei que ele passa o dia conhecendo imóvel. Tu não conhece esses imóveis. Como é que tu faz na hora da visita? Né? Porque tu precisa levar o cliente lá, tu recebe captação para esses imóveis. Não, a gente vai lá alguns minutos antes da visita, dá uma olhada no imóvel. Ou seja, tu não conhece o imóvel. Não conhece, tu conhece superficialmente. E daí ele vai fazer o atendimento em 10 imóveis, que é aquele mesmo cliente. Aí como é que tu vai nos 10 imóveis antes? Vai ter que ficar um dia antes só olhando imóvel. Entendeu? E se num dia antes tu tem cliente, aí como é que tu vai fazer? Ou seja, tu vai visitar 1, 2 imóveis, desses 10 que tu tem, tu vai conhecer. Se o cliente surge na hora, daí... Chega antes. E aí? Ou seja, tu não conhece o produto que tu tá vendendo, né? Como é que tu vai vender uma característica técnica, tu vai passar para o cliente uma característica técnica, ou até uma informação importante que o proprietário acabou de te passar, que é relevante, de um projeto que ele vai fazer, de uma reforma que ele vai fazer, para de repente atender a necessidade desse cliente que está falando com você. Né? Exatamente. Então, é uma coisa complexa. É um modelo de trabalho que dá certo, tá? Esse modelo de trabalhar com uma pauta cheia de imóveis. Com volume, dá certo, dá super certo. É que nem tiroteio, alguém vai morrer ferido. Né? Acaba alguns imóveis, outro vai sendo vendido. Mas literalmente ferido, porque o atendimento vai ser... mas o que eu digo assim, por exemplo, como é que eu vou pegar uma grande imobiliária e dizer que o cara vai lá, vende milhões por mês, e eu aqui com o meu VGV ali minúsculo perto desse, e dizer pra ele que não dá certo? Ele vai dizer, cara... Conversa com o meu resultado aqui. Meu resultado está dizendo que dá certo. Só que daí vai do modelo de negócio de cada um. Da não ideia de errado, cada um tem um modelo. Exatamente. Né? O nosso modelo de negócio é esse. Trabalhar com poucos imóveis, com uma equipe pequena, mas todos os corretores conhecem o produto que estão trabalhando. Isso aí é a ideia. E eu até quando eu acompanhei o trabalho de vocês, eu já vi que assim, se eu perguntar qualquer imóvel na pauta, vocês vão saber, porque vocês realmente, os corretores de vocês vão saber, né? Porque realmente tem esse cuidado, né? Que nem quando lá na imobiliária, todos os agenciamentos eu gosto de ir conhecer, nem que eu não bata, não faça material, mas eu vá conhecer. Porque quando tiver uma visita, eu já não preciso ir antes, porque eu já conheço o imóvel, eu já conheço. Às vezes sair alguma coisa antes, mas não tem a necessidade, né? Sim. E às vezes tu vai negociar esse imóvel com o cliente. Exato. Se tu não conhece o imóvel, como é que faz? Sim. Um ponto que tu comentou ali, ontem até um dos nossos corretores, anteontem, ia atender em uma cobertura que tinha um ponto muito relevante, que é uma reforma que eles vão fazer na cobertura, que tem um valor agregado alto. E se você não vai até esse imóvel para conhecer, trocar essa ideia com o proprietário... Não vai saber essa informação é super relevante e pode fazer diferença para o cliente que está indo até ali. Entendeu? Então, senão, legal, tem um projeto, vai ser investido mais de 200 mil aqui nesse imóvel. Tá? Você pode até fazer algumas modificações ali dentro daquilo. Enfim, o corretor estava preparado para aquele momento poder apresentar isso também. Foi uma informação relevante para aquele cliente? Não foi. Entendeu? Para esse cliente propriamente, mas para outro poderia ser. Entendeu?
Pessoal, a gente vai se encaminhando aqui pro final desse episódio. Mas já tá acabando. Fica as 4 horas de ontem. Se deixasse, a gente ia até o final da tarde. Boa. Mas eu vou passar aqui, eu vou fazer uma rodada e eu vou perguntar para vocês aí, começando por vocês, começando aqui pelo Luiz. Luiz, se tu pudesse dar uma dica prática aí para quem tá trabalhando no mercado, para quem tá começando, quem já tá trabalhando, para quem tá assistindo aí o nosso podcast, qual seria? O que tu acha importante hoje no mercado aí para passar pra gente? Vamos lá. Vou tentar ser breve aqui. Primeira coisa, estude, se profissionalize, né? E depois meta a cara no trabalho, vai matar um leão por dia, porque se tu não matar o leão de hoje, amanhã vai ter 2. Show. Top. Maravilha. Show de bola. Eu diria a mesma coisa, estude com certeza, esteja próximo a pessoas grandes que têm pensamento grande, que querem coisa grande dentro, obviamente, do mercado onde você está trabalhando, né? E faça. Entendeu? Faça a coisa, depois vê como vai acontecer, entendeu? Enfim, eu acho que é isso. Execução. Era isso. Execute as ideias. Execute. Né? Eu acho que era isso. Danton Medeiros, o cara da Bibold, mais ousado. Eu colocaria como conhecimento de mercado, que também não deixa de estudar, né? Tu conhecer aquele mercado que tu atua, né? Tu nichar ali em 4, 5 bairros ali, eu acho que tá mais do que suficiente para tu ser especialista naquela região e captar bons imóveis. Então, eu acho que o segredo, assim, que eu vejo é conhecer o mercado e captar bons imóveis. Excelente. Aí é batata. Todo mês tu vai vender e não tem como não vender, né? Eu sempre falo, vai acontecendo. A coisa vai acontecendo. Perfeito. Pessoal, o que eu diria, um conselho, se eu pudesse dar o conselho 1, seria persistência. Nem ninguém, nem nada pode impedir uma pessoa que é persistente de atingir o objetivo dela. Pode, no máximo, atrasar. Algumas situações podem atrasar o objetivo dela, chegar no objetivo dela, mas ninguém pode impedir uma pessoa que tem persistência e tem um objetivo concretamente. Então, se eu pudesse dar uma dica só que seja para quem quer trabalhar na área ou em venda ou em qualquer outra coisa, seja persistente, tenha o seu objetivo em mente e persista até chegar lá. Uma hora ou outra você vai chegar lá. Uma hora ou outra, se persistir, vai chegar lá. Se tem uma palavra que define o corretor, é resiliência. Resiliência, exatamente. Persistência e resiliência, eu acho que define a nossa profissão, porque o que a gente passa, né? Não é fácil. Onde é que a gente pode te achar lá, Luiz? Qual é que é o teu arroba? Deixa aqui o teu arroba pra gente, a gente vai botar no vídeo também. Tá, o meu arroba lá no Instagram é @Luiz com Z, Luiz o Corretor. Luiz ou Corretor. Lá eu tenho toda. Ali pelo meu Instagram. O Corretor. Não é qualquer corretor, é o corretor. Por ali você consegue me achar. Ali tem meu WhatsApp, ali tem tudo. Tá? Minha vida tá ali. Rodrigo, meu. Rodrigo, meu. É o meu, cara. Eu sou o teu. Não é meu. Os caras cercaram por tudo que é lado. Rodrigo, meu corretor. É isso aí. Show. Já aproveito, para quem não segue a página ali no Instagram, já faço o convite, né? @Movimento New Broker. YouTube também com o mesmo padrão. E em próximo episódio vamos ter novidades, né, Marcelo? Vamos ter novidades. E eu faço meu agradecimento aí a vocês. Foi um prazer ter recebido vocês aqui. As nossas conversas foram muito ricas já anteriormente lá na imobiliária. Sim. Uhum. E é isso aí, Marcelão. É isso aí. Vocês me encontram também lá no Instagram, Marcelo Maurente. Quem quiser seguir aqui, e sigam a página do Movimento New Broker, que a gente vai trazer só feras aí, igual esses caras que a gente está conversando hoje, tá? Maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem nos assistiu, nos acompanhou aqui, e até a próxima. Até a próxima. Oi. Aí.